Olá amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é José Silva, sou advogado previdenciarista em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, dono da página Previdência Descomplicada 2020 no Instagram. Por favor, sigam lá, @Previdência Descomplicada 2020, e do canal Previdência Descomplicada aqui no YouTube. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um tema muito importante, sobretudo para você que milita na advocacia previdenciária, que é o chamado planejamento previdenciário, né? O que é, a grosso modo, o planejamento previdenciário? É você buscar para o seu cliente a melhor aposentadoria possível no menor tempo possível. O planejamento previdenciário ele é muito importante para que a pessoa, o segurado, ele venha a se aposentar de forma mais segura. Eu sei que é muito comum na população brasileira deixar tudo para a última hora, né? O brasileiro, ele só se preocupa com a aposentadoria quando ele está perto de se aposentar. Aí que ele vai começar a correr atrás, né, da aposentadoria. Mas eu digo para vocês que é muito importante você, trabalhador, já começar a pensar na sua aposentadoria no decorrer do seu trabalho, né? Enquanto você está na ativa, né? E aí, para isso, você precisa procurar um advogado especialista em direito previdenciário. E aí o advogado, o que ele vai fazer? Ele vai investigar toda a sua vida laboral e vai te auxiliar durante a caminhada, como contribuir para o INSS, com quanto contribuir, quais documentos você já deve ir juntando para lá no futuro comprovar o seu direito. O planejamento previdenciário também permite ao advogado especialista em direito previdenciário fazer uma estimativa de quanto tu pode ganhar com a sua aposentadoria, né? Ter um cálculo ali próximo de quanto você pode ganhar com a sua aposentadoria, e também verificar qual é a melhor aposentadoria para o seu caso. A grosso modo, isso é o planejamento previdenciário. Então, o advogado que atua na área do planejamento previdenciário, eu costumo sempre dizer isso, ele deve ser um advogado investigativo. Ele deve investigar toda a sua vida laboral. Por exemplo, ele já deve orientar você, trabalhador, que tem direito à aposentadoria especial, a juntar toda a documentação necessária para comprovar o período de insalubridade que vai garantir a sua aposentadoria especial, né? PPP, LTCAT, PPRA, DIRB, 8030, são alguns documentos aí que costumam ser pedidos. E não raras vezes os trabalhadores, eles só se preocupam em correr atrás dessa documentação quando estão perto de se aposentar. E também não raras vezes essas empresas estão fechadas. E aí quando uma empresa fecha, fica muito complicado, né? Para não dizer impossível, conseguir essa documentação. Então, é obrigação da empresa, quando desliga o funcionário, já entregar em mãos esses documentos comprovando a especialidade do período, né? Ocorre que muitas empresas não fazem essa entrega se o funcionário não solicitar, né? Até mesmo porque pode aumentar para essas empresas, eu vou falar grosso modo aqui, tá? Alguns tributos relativos, quanto mais periculosidade, quanto mais insalubridade essa empresa demonstrar que um funcionário tem, né? Mais vai ter um aumento no SAT e no RAT, né? E aí não é interessante para essas empresas. Então veja você que o planejamento previdenciário, ele passa por uma investigação da vida do cliente, tá? Agora, com a reforma previdenciária, muito mais, o advogado previdenciarista, ele deve verificar qual é
o melhor benefício para o seu cliente. E aí eu digo a vocês, não importa se você tem direito adquirido para se aposentar nos moldes antigos, tá? Aplicando-se a lei antes da reforma previdenciária. Mesmo assim, o advogado previdenciarista, ele vai ter que verificar se existe ali alguma regra de transição que se encaixa no seu caso e se essa regra de transição ela é mais benéfica do que a aposentadoria dada pelo direito adquirido pela lei antiga. Isso pode acontecer. E se for mais benéfica, é melhor se aplicar a regra de transição. Nem sempre será mais benéfica, mas mesmo assim o advogado deve verificar qual é o benefício mais benéfico, porque esse é o escopo do planejamento previdenciário, né? Também deve se orientar como contribuir para a previdência social, mas muito cuidado com relação a isso, tá? Muito cuidado. Hoje, o cálculo com a reforma da Previdência, ele modificou. Antigamente, né, até 13 de novembro do ano passado, de 2019, que foi quando foi publicada a emenda constitucional que redundou na reforma da Previdência, então vamos botar até 12 de novembro de 2019, porque de 13 de novembro para frente houve um marco temporal, temos a reforma da Previdência. O cálculo era com base nas 80% maiores contribuições, descartando as 20% menores, né? Então tinham contribuições ali, 20% delas, que eram descartadas do cálculo previdenciário. E aí você, o advogado poderia te orientar a contribuir menos, né? Porque 20% dessas contribuições seriam descartadas, mas hoje não é mais assim. Hoje se considera 100% dos salários de contribuição no cálculo da aposentadoria, né? E te digo mais, muito cuidado, tá? Eu já vi alguns colegas falarem isso. O colega vai lá, faz o cálculo e verifica que o benefício do seu cliente vai ficar na base de um salário mínimo. Só que esse cliente, ele é um trabalhador autônomo, ele é um contribuinte individual e ganha cerca de R$5.000 por mês. E aí, imagina você que o advogado fala, olha, o seu benefício, já que você sempre contribuiu no mínimo, esse cliente dele até então não tinha planejamento previdenciário, vai ficar na base de um salário mínimo, né? Então não adianta você contribuir sobre o seu ganho real. Muito cuidado com essa orientação, colegas, porque nós temos que ver o direito como um todo. E nós sabemos que a contribuição previdenciária é uma contribuição de caráter tributário, né? E aí, muitas vezes, se você orienta o seu cliente a contribuir no mínimo, sendo que ele ofere R$5.000 ali por mês como trabalhador autônomo, estou dando um exemplo de valor, pode a Receita Federal, pode o Leão cruzar essas informações, né? E exigir que seja completada a contribuição previdenciária sobre a base de R$5.000. E aí veja o prejuízo tributário que você está trazendo para o seu cliente, né? E não é isso que nós queremos no planejamento previdenciário, ok? O planejamento previdenciário sempre tem por escopo a busca da melhor aposentadoria no menor tempo possível, fazendo com que o seu cliente pague menos contribuições possíveis, mas dentro de um limite que chamamos de lei, ok? Então, meus amigos, o planejamento previdenciário é um tema muito extenso, eu poderia ficar aqui por horas a finco falando sobre o tema de planejamento previdenciário, mas eu só trouxe aqui uma pincelada sobre o tema, que é basicamente você, advogado, investigar toda a vida laborativa do cliente. E te digo mais, sempre confrontar documentos, né? Sempre confrontar o CNIS com as carteiras de trabalho para verificar
se não existe vínculo na carteira de trabalho que não está computado no CNIS, sempre verificar os valores da carteira de trabalho com os valores do CNIS, e se não for carteira de trabalho, as guias de recolhimento como autônomo ou segurado facultativo. Então é isso, meus amigos, era isso que eu tinha para falar. Então é isso, meus amigos, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre planejamento previdenciário. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do vídeo. Se vocês estão gostando do canal, estão gostando dos meus vídeos, por favor, se inscreva no canal, ative o seu sininho para as notificações e eu peço encarecidamente, não custa nada, vai lá, se gostou do vídeo, deixa seu like, porque quanto mais like o YouTube entende a relevância do vídeo e vai recomendando esse vídeo. Também, por favor, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado pela atenção de vocês, vazei, fui, até logo e tchau!